Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 9 de janeiro de 2026. E vamos começar com a notícia principal, que foi o ataque realizado pelos russos à cidade ucraniana de Lviv utilizando o míssil Oreshnik. Já tivemos alguns vídeos e imagens publicadas pelos habitantes desta região, temos algumas gravações de câmaras de vigilância e podemos ver ali no canto o sistema em ação. Recebemos o mesmo vídeo, mas gravado de outro ângulo, como podemos ver aqui, e é claro que estas imagens relembram o primeiro ataque efetuado pelos russos utilizando este sistema. Temos aqui mais alguns ângulos de gravação, mas as fontes ucranianas referem que uma estação relacionada ao setor energético, mais concretamente de gás natural, foi atacada pelos russos. Segundo o que sabemos, estas instalações são responsáveis por processar cerca de 50% de todo o gás utilizado no território da Ucrânia. Além disso, refere-se que este gás também é utilizado por alguns países europeus. De uma cidade mais afastada de Lviv tivemos esta imagem publicada por uma pessoa, onde é possível ver o reflexo dos incêndios causados no céu. Já tivemos também uma reação por parte da Federação Russa, uma reação oficial onde foi referido que este ataque foi uma resposta aos ataques que a Ucrânia realizou contra a residência de Vladimir Putin no dia 29 de dezembro ainda do ano passado. Já da cidade de Kiev e das fontes pró-ucranianas tivemos uma ilustração de todos os meios utilizados pela Rússia juntamente com as suas rotas de ataque. E aqui claramente é visível que foram registadas explosões na cidade de Lviv, onde foi utilizado o sistema Oreshnik, mas o principal alvo de ataque foi a própria cidade de Kiev. E neste ataque foram atingidas infraestruturas relacionadas ao setor energético, como várias centrais elétricas. Também tivemos alguns destes vídeos da cidade de Kiev, algumas explosões registadas, e os ucranianos, ao relatório publicado pelas defesas antiaéreas ucranianas, refere que os russos utilizaram na totalidade 278 meios aéreos. Além disso, os ucranianos referiram que conseguiram abater 244 meios desses. Temos também mais alguns vídeos que eu posso mostrar-vos de alguns voos, de alguns drones do tipo Geran, como podemos ver neste vídeo. Mas na verdade este ataque não foi surpresa nenhuma, porque ainda durante o dia de ontem Zelensky deu umas declarações nas quais referiu que uma atividade anormal estava a ser verificada no campo de teste de Kapustin Yar, que foi de onde os russos lançaram o míssil Oreshnik, e além disso a embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia referiu ou deu uma indicação para que os cidadãos norte-americanos abandonem a cidade de Kiev, porque alguma coisa iria acontecer. Mas como resultado deste ataque tivemos uma falha no sistema elétrico ucraniano, não foi total como podemos ver aqui, mas a maior parte das casas ficaram sem eletricidade e até o próprio responsável pela cidade de Kiev, podemos comparar com um presidente de Câmara em Portugal ou então um prefeito no Brasil, já aconselhou aos cidadãos que tenham essa possibilidade que abandonem a cidade de Kiev, porque os próximos dias serão bastante frios e muitas pessoas não terão acesso ao aquecimento por causa destes ataques efetuados pela Rússia. Além disso, sabemos que nos últimos dias a Rússia também atacou a região de Dnipro, visando também mais uma vez instalações elétricas. Temos aqui alguns vídeos destes ataques que também causaram blackouts, ausências de eletricidade, mas também é de referir que a Ucrânia respondeu e atacou a cidade de Belgorod e mais ao norte a cidade de Oriol. Temos também algumas imagens e alguns vídeos destes ataques ucranianos e aqui, por exemplo, vemos uma central termoelétrica a ser atingida por um drone ucraniano. Portanto, os ataques mútuos ao setor energético prosseguem. Por exemplo, em Belgorod também foi registado um ataque parecido, onde também se registaram alguns problemas na rede elétrica.
Mas agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e analisar os movimentos que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. Da região de Stepnohirsk tivemos apenas mais uma confirmação por parte de algumas fontes neutras que referiram uma expansão do território controlado pela Rússia, já a norte da vila de Primorsky, e nós já sabemos que a Rússia prossegue com a sua ofensiva nesta direção, visando chegar à segunda linha ucraniana, que passa pelas vilas de Malokaterivka, Grigorievka e que depois prossegue em direção ao leste. Mas também nós sabemos que os ucranianos utilizam bastante a cidade de Zaporizhia para fins de logística e, por exemplo, neste vídeo temos um ataque com um drone russo a vários comboios que muito provavelmente estavam a transportar algo utilizado pelo exército ucraniano. Portanto, a Rússia também já possui um controle de drones sobre toda aquela região e isso confirma que eles estão a planear em continuar em desenvolver a sua ofensiva em toda esta área para conquistar cada vez mais e mais território, mas agora o foco principal dos russos é a cidade de Zaporizhia. Já da região de Guliáy-Polha tivemos mais alguns avanços confirmados em vídeo pelos russos, temos a confirmação visual que eles conseguiram conquistar a vila de Zelene, tivemos este vídeo publicado pelos russos a mostrar como os combates estavam a decorrer por esta vila. Não posso mostrar algumas imagens por causa da violência, mas temos aqui vários ataques efetuados aos veículos do exército ucraniano, aos drones, ao equipamento e no fim do vídeo podemos ver como um soldado do exército russo está a erguer a sua bandeira naquela posição do mapa. Com base neste vídeo, toda esta área foi ajustada a favor das forças russas. Além disso, a sul de Guliáy-Polha, os russos também prosseguem com algumas tentativas de avanço, mas para já não recebemos nada que confirmasse o sucesso por parte dos russos, nem sabemos se eles estão neste momento a ter sucesso, mas sabemos que as posições ucranianas estão a ser fortemente bombardeadas com bombas do tipo FAB. Vamos prosseguir mais para norte. Da região da vila de Ternovata tivemos mais uns pequenos avanços registados pelas fontes neutras a favor do exército russo, mas sem prova visual para isso. Já da região de Pokrovsk e de Mirnograd, os ucranianos, como sabemos, prosseguem com as suas tentativas de contra-ataque e uma delas foi registada nas últimas 24 horas em direção à vila de Kotlyne e algumas fontes já confirmaram que os ucranianos tiveram algum sucesso nesta operação e que conseguiram conquistar algumas posições dentro daquela vila, mas não temos provas visuais para isso. Vamos avançar em direção a Konstantinivka. Daqui não tivemos nada de novo, apenas alguns ataques regulares, tanto pelos russos como pelos ucranianos. Por exemplo, um ataque ucraniano decorreu exatamente naquele ponto do mapa e com base nisto todo este território foi ajustado a favor das forças russas, porque este vídeo pode ser facilmente geolocalizado naquele ponto do mapa e que também mostra como os russos estão agora a utilizar cavalos nas suas operações de combate. As posições ucranianas também prosseguem a ser atacadas pelos drones da Rússia. Temos aqui alguns vídeos de vários ataques registados, mas ao mesmo tempo sabemos que os russos também iniciaram uma grande operação de ofensiva em direção a esta cidade nos últimos dias. Mas para já, nada de especial foi registado pelas fontes. Muito provavelmente foi apenas uma primeira tentativa de ofensiva por parte dos russos e nos próximos dias poderemos ter mais. Da direção de Sloviansk tivemos bastantes ataques registados pelos russos com drones do tipo FPV, mas as informações mais importantes estão-nos a vir da cidade de Liman. Algumas fontes, inclusivamente neutras, referiram avanços por parte dos russos a sul desta cidade e também a norte. A norte refere-se que os russos conseguiram conquistar os primeiros edifícios e as primeiras casas desta cidade. Já a sul parece que os russos conseguiram cortar fisicamente uma das principais vias logísticas ou estradas que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças já dentro desta cidade. Mas como eu já falei nos últimos vídeos, este corte pode não ser muito significativo porque os ucranianos conseguiram construir bastantes pontes ao longo do rio que se situa nesta região do mapa.
visando uma melhoria da sua logística. Os ataques russos também prosseguiram naquela região, tivemos vários veículos atacados pelo exército russo. E, além disso, tivemos mais uma confirmação visual de avanços por parte dos russos em torno da vila de Yarove. Não só tivemos fontes neutras a referir alguns avanços, como também tivemos um vídeo no qual 2 soldados russos já estavam a movimentar-se na rua localizada exatamente naquele ponto do mapa, já dentro da vila de Tetianivka. E como eu já discuti convosco, os russos querem expandir o território controlado pelos mesmos em toda esta floresta para depois conseguirem concentrar aqui mais e mais forças para depois terem possibilidade de efetuar cada vez mais ofensivas ainda maiores, tanto em direção à cidade de Oskil, como também para sul, que é um dos grandes objetivos por parte dos russos para conquistar totalmente o restante território de Donbass. Já de Borova não tivemos nada de especial, sabemos que os ucranianos realizaram uma contraofensiva em direção a Boguslavka, partindo do sul, mas para já não tivemos nada que confirmasse o sucesso por parte dos ucranianos, em termos de vídeos ou imagens. E já da cidade de Kupiansk tivemos algumas fontes a referir avanços por parte dos russos a norte desta cidade, na vila de Tishenivka, mas não temos provas visuais disso. Mas toda esta situação está a repetir-se. Estamos a ver a 5ª batalha por esta cidade e tudo está a acontecer praticamente da mesma forma como aconteceu na 3ª batalha que decorreu no ano passado, quando os russos conseguiram conquistar uma grande parte dos territórios. Primeiro eles desenvolveram bastantes posições a norte desta cidade e depois avançaram em direção a sul. E neste momento estamos a ver que a situação está a repetir-se. Vamos agora em direção à vila de Khrabovsky, onde nas últimas semanas os russos efetuaram uma incursão e conseguiram conquistar esta vila já dentro do território ucraniano, e daqui tivemos a prova visual publicada pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados russos. E estes vídeos só confirmam que os russos possuem um forte controlo sobre a mesma. Do norte de Sumy tivemos mais algumas fontes a referir avanços por parte dos russos, a sul da vila de Yablunivka e a sul da vila de Oleksiivka. Contudo, isto não é novidade, porque sabemos que os russos prosseguem aqui com a sua ofensiva. E antes de terminar o vídeo, só quero referir que este ataque realizado pelos russos na última noite não foi um ataque enorme ou dos maiores já realizados pelos mesmos, porque só foram usados 278 meios aéreos e, segundo o general Syrskyi, o comandante em chefe das forças armadas ucranianas, os russos produzem cerca de 400 drones do tipo Geran diariamente. Pelo que eu acho que este ataque na última noite foi apenas o começo. Os russos têm a capacidade de realizar ataques de escala ainda maior e veremos se eles vão continuar nos próximos dias. Mas tudo indica que eles poderão acontecer. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. Eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.